Ok, minha gente, Hoje nós vamos dialogar um pouco aí sobre essa questão das falsas reformas. Deixa eu falar para vocês. Existem muitos movimentos, alguns saíram da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizendo que são as verdadeiras reformas, mas são falsas, e outros já saíram das outras falsas reformas. É separação em cima de separação. Então, nós classificamos todas elas como falsas reformas. Tem completa reforma, reforma completa, Sociedade Missionária Internacional, dos Adventistas Sétimo Dia Movimento de Reforma, a Igreja Sétimo Dia Movimento de Reforma, e por aí vai. Tem muitos. Então, existe as falsas reformas. Certo é que Ellen White profetizou o verdadeiro movimento reformatório entre o povo de Deus. Ela não profetizou o movimento fora da igreja, que verdadeiro, certo? O que é fora da igreja é falso. Isso ela fala muito bem em seus livros. Bem, vamos lá. A irmã White escreveu no primeiro escrito, a página 261, o seguinte: alguns satanás enganam com espiritismo. Apresentam-se também como anjo de luz e espalham sua influência sobre a terra por meio de falsas reformas. Importante isso aí, viu? Falsas reformas. Nós somos a verdadeira reforma, mas são falsas. As igrejas ficam alvoroçadas e consideram que Deus está trabalhando maravilhosamente por meio delas, quando isto é obra de outro espírito. Esse outro espírito aí não é o espírito de Deus, é o espírito do maligno. Então essas falsas reformas que têm surgido não são de Deus, Deus não levantou isso, mas elas dizem assim, não, nós somos o movimento profetizado, nós somos de Deus, mas são falsas reformas. Continuando, no mesmo livro, primeiro escrito, a página 45, a irmã White diz: eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. É interessante, né? Que aumentaria, não é só uma falsa reforma, não, tem várias. Aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas, foi mostrada para ela, né? As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. Se não era do erro para a verdade, era da verdade para o erro, com doutrinas falsas e ensinamentos errôneos. Então, essas igrejas, algumas que surgiram da igreja adventista, dizendo que estão fazendo uma reforma e faz um grupo à parte, são falsas reformas. E aí deles surgem também outros, dizendo, não, nós agora vamos melhorar, vamos fazer outra reforma na reforma. É problema sério, né? Bem, uma das evidências, são várias, mas uma das evidências são as brigas entre essas falsas reformas. Porque a verdadeira reforma, quando surge, bane da igreja o espírito discórdia e luta. Mas vamos lá. Surgiu uma reforma lá em 14/15, a Sociedade Missionária Internacional. E depois foram indo e tal. Quando chega em 1951, há uma briga na Conferência Geral deles, da reforma. Nessa época, lá na Holanda, em 1951, foi uma briga generalizada. Nicolice liderou uma ala e Coase liderou outra. Quem era Coase? O Coase era o presidente da reforma nessa época. E Nicolice era o secretário da reforma. Então eles brigaram agora pela liderança. Então, tinham 25 delegados presentes, saíram 11 da reunião, foram se reunir lá numa cabana, liderado por Nicolice. Então saíram 11 e Coase ficou com ele com 14, contando com ele. Então, 14 ficaram, 11 saíram, no total 25. Mas aí cada um escolheu seu presidente. Agora, o importante a gente ressaltar aqui, como foi que Nicolice foi eleito presidente lá, nesse outro grupo que saiu. Vamos lá? Vamos ver. Nicolice é escolhido por sorte para ser presidente da reforma em 1951. Olha, e essa reforma aí, que foi liderada por Nicolice em 51, ela aqui no Brasil ela é a maior. A outra que foi liderada por Coase é bem menor, mas aqui no Brasil ela é bem maior. Olha o que diz aí a ata de separação em 1951, a página 10, isso é um documento deles, documento da reforma. O irmão Franz foi escolhido para tirar sorte. Tirar sorte. E o Senhor escolheu o irmão Nicolice. O irmão Nicolice assumiu a presidência fazendo algumas observações apropriadas. Sabe o que é lançar sorte, tirar sorte? É pegar uma moeda e jogar para cima e ver, é cara ou coroa?
ou então colocar o nome de muita gente ali e dizer assim, vamos aqui jogar, o que sair, o nome aqui vai ser o presidente. Foi assim que Nicolis foi eleito, por sorte. A pergunta é, isso está certo? Esse movimento 51 começa assim, ele começou certo? Já é uma falsa reforma só pelo início. Vamos lá. O que Ellen White diz sobre isso? Olha lá. Mensagens Escolhidas, volume 2, para 327. Acaso nos comunica experiências que glorifiquem a Deus, o decidirmos qual seja a vontade, a sua vontade, pelo deixar cair um papel ou uma moeda e observar a maneira por que caiu? Isso é certo, ela está dizendo. Ela diz, não, não, ela é categórica, não, não. Provas como essas arruinam a experiência religiosa daquele que as adota. Todo aquele que confia nestas coisas para guia necessitam reconverter-se. E eles estão dizendo que era uma reforma na reforma, viu? Porque lá em 51 a ideia de Nicolice era reformar a reforma. E agora ele é escolhido por sorte. A irmã White disse que isso está errado. Outro texto. Lançar sortes para os oficiais da igreja não está no plano de Deus. Está vendo aí? Chame-se homens de responsabilidade para escolher os oficiais da igreja. Olha lá, Mensagens Escolhidas, volume 2, para 327. Irmãos, vou falar algo para vocês aqui. Todos esses movimentos são falsos movimentos. Todos eles. Completa Reforma, Reforma Completa, Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, a Igreja do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e outros mais por aí. É Movimento do Advento, Movimento Naturista, é tanto movimento. Todos eles são falsas reformas. E essa, liderada por Nicolice, que é a maior aqui no Brasil, é a maior no Brasil, ela é grande aqui no Brasil. Maior assim, no mundo eles devem ter uns 50 mil membros. No mundo. Mas aqui no Brasil, a que predomina mais é essa da ala Nicolice. Onde você vê o movimento de reforma aqui, você pode saber que é da ala de Nicolice. Pode perguntar, em 51, quem foi o presidente dessa igreja? Pode perguntar, quer dizer, Nicolice. E Nicolice foi eleito por sorte, a irmã White disse que isso é errado. Então, como é que isso é uma verdadeira reforma? Isso é um item, tem vários. Eu vou comentar depois, vou gravar outros vídeos sobre isso, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e vamos aí dialogando sobre esses assuntos, sobre essas falsas reformas. Deus não escolheu esses movimentos, são movimentos espúrios, movimentos falsos, movimentos que querem enganar os servos de Deus. Deus abençoe a todos, dê a paz, dê a graça, no santo nome de Jesus.